Isso aí, pessoal. Valeu então. Adontéles de Moraes falando. Vocês não vão lembrar de mim, eu estava aqui muito no início do canal aqui da DuTV junto com o Lucas, tá? Mas estou voltando. O Lucas pediu essa moral aí para conversarmos a respeito desses temas polêmicos e assim, né? Eu não vou falar de temas polêmicos que todos já falam. Senão, por que você vai gastar seu tempo aqui me escutando? E eu também perder o meu tempo para falar com vocês. Tudo bem? Estou no meu setupzinho aqui engraçadinho, de casa, home office. Isso aqui na verdade é mais até cosplay, nem é trabalho, mas enfim. Mas vou provavelmente me utilizar desse cenário aqui com vocês para ficar batendo papo desses assuntos. Eu vou tratar desses assuntos, que são os mais comentados aqui nesse canal, tá? Sem prejuízo do conteúdo que eu vou disponibilizar também para o nosso grupo de negócios, lá do Grupo Praxistas. Não vou deixar de botar o link aqui para quem tiver interesse. Mas eu vou comentar aspectos que ninguém comentou, ok? Essa é a razão pela qual eu estou aqui. Não estou aqui para simplesmente dar uma de papagaio e repetir o que os outros falam, tá? Não é, a ideia aqui não é clickbait, não estou sendo monetizado para isso. Só quero realmente falar com vocês pontuações que não são observadas e que no final das contas são causas determinantes para as coisas serem o que elas são. O tema que eu escolhi levou-se em consideração o que é principalmente debatido por vocês aqui, especialmente por se tratar de um canal brasileiro aqui na rede do Telegram, principalmente, sem prejuízo do Instagram, etc. Vamos falar do Supremo Tribunal Federal. Mas eu não vou falar da atual composição do Supremo Tribunal Federal, não vou falar dos 3 que não tiveram seus vistos revogados, essa questão toda envolvendo essa questão diplomática Brasil e Estados Unidos, não vou falar nada disso. Tá? E eu também não vou falar do STF com a sua finalidade apenas estritamente institucional, competência constitucional, nada disso. Eu vou comentar aqui com vocês, vou sugerir aqui com vocês a razão pela qual eu particularmente acho que todo esse problema está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal, se vocês pararem para analisar, principalmente quem seja da área jurídica aqui no Brasil, a instituição, definida pela própria Constituição atual, ela tem competências que nenhuma Suprema Corte Constitucional no Ocidente e na história do mundo teve. O que eu quero dizer? O Supremo Tribunal Federal tem competências que nenhuma outra corte no mundo jamais teve. É a corte constitucional, mais poderosa de todos os tempos. Porque veja, pela experiência austríaca, aqui na realidade ocidental, no que diga respeito à escola romano-germânica, você tem a experiência da Suprema Corte Constitucional que exerce um controle concentrado de constitucionalidade. Seja, em regra, na relação vertical das relações jurídicas materiais entre a iniciativa da administração pública e do próprio governo, do próprio Estado, por meio do regime jurídico do direito público, para com os demais interessados que compõem e integram a sociedade, que são os privados. Tá? E a regra é essa. Aí tem toda aquela questão de eficácia vertical, horizontal, state action, né? Enfim, tá? Diversas questões, evoluções. Não é esse o ponto, isso aqui não é algo. O ponto é, a experiência que se tem no Ocidente, na Idade Moderna, com base nos movimentos constitucionais, nos constitucionalismos, que geraram a ideia de Estado Democrático de Direito, baseada na Rule of Law, né, no Estado de Direito, ou Juris Reich, para efeitos da experiência alemã. A ideia de Estado de Direito que nós temos no Ocidente, na Idade Contemporânea, que provém da Idade Moderna, ela tem, baseada na tripartição dos poderes, não é de Montesquieu não, tá? De Montesquieu, que na verdade é desde Aristóteles, né? Mas essa divisão harmônica entre os poderes, não necessariamente independente, mas autônoma, é uma dinâmica de check and balance, de freios e contrapesos, que um fica tomando conta do outro. A ideia de um regime democrático é essa mesma, ele é litigante pela sua própria natureza. Mas o ponto é, quanto ao judiciário, ele só tem a competência de processar e julgar. Ele não tem competência inquisitorial.
as forças policiais que provêm dos departamentos ou ministérios, as pastas de segurança pública do Executivo, como políticas públicas, é que empreendem isso. E que se socorrem dos órgãos de função essencial à Justiça, que também integram, em regra, o Executivo, como o Ministério Público, muitas das vezes detentores, titulares da ação penal, como é no caso aqui da experiência brasileira, para poder fazer a denúncia crime. Enfim, reclamação, denúncia, cada ordenamento vai ter uma denominação. Para tocar essa situação em juízo criminal, fazer a persecução penal da atividade jurisdicional caso. Ou então no âmbito civil, ou no âmbito administrativo, quando a jurisdição é una, que em regra é o que caracteriza o Ocidente, as exceções da própria França, que a jurisdição é contenciosa, dupla, primeira administrativa, não é nem só a primeira, administrativa autônoma das demais, mas a regra é una, tá? Inclusive na própria common law, a experiência ela predominantemente é de jurisdição una. Mas o ponto é, o judiciário, com essa competência estrita de processar e julgar causas que lhe são provocadas, seja por terceiros ou pela iniciativa estatal, sendo que ninguém está acima de lei, daí a ideia de rule of law, de Estado de Direito, apenas utiliza a prestação da atividade jurisdicional para processar e julgar casos concretos, conforme suas peculiaridades circunstanciais e elementares. Nada mais, nada menos. Exceto as Supremas Cortes, que elas não julgariam casos concretos. Elas só fariam um exercício de controle de constitucionalidade daquilo que fosse proposto por aqueles que apenas fossem legitimados para tanto. É assim na nossa Constituição também, é assim com o STF também. Mas não só isso. Porque, veja, tirando a experiência austríaca no Ocidente, apenas a norte-americana, quem já estudou direito constitucional, mesmo não sendo até da área jurídica, já viu isso no preparatório de cursinho, entende a origem do controle difuso de constitucionalidade, tá? Lá dos federalistas, enfim. Atribuindo ao poder de que cada órgão do Poder Judiciário pode exercer um controle de constitucionalidade. Mas veja, isso é a experiência norte-americana, de origem anglo-saxã, que na verdade não é predominante no mundo ocidental. Lembrando que nós somos latinos. A nossa esfera de influência é ocidental. Nós somos latinos, tá? Geopoliticamente nós somos latinos, prefeitos doutrinários. Pessoal que se forma aí na área de comércio exterior, de relações institucionais, sabe disso perfeito, na área de diplomacia, sabe disso perfeitamente, tá? Mas nós somos da esfera da influência ocidental, obviamente. Não vou comentar nada daqui do Oriente, o fenômeno deles é totalmente distinto. O ponto é, mesmo assim, o que predomina para efeitos de conferir típicas competências das Supremas Cortes é de um exercício de controle concentrado, que apenas poucos legitimados teriam a capacidade de provocá-los para conferir se algo, baseado como fator gerador na lei, a título de juridicisão, o nome é esse mesmo, tá? Que é aquela clássica subsunção da premissa maior, definida como a norma objetiva conferida na legislação, ela está em consonância ou não simetria com a própria Constituição, logo sendo constitucional. Ou se ela carece de algum vício de inconstitucionalidade formal ou material, e com ela seja compatível. Ou, se for anterior a ela, até mesmo não recepcionada. Tudo isso também já se aplica aqui. Só que veja, na experiência ocidental, é isso. Ou então na norte-americana, como em alguns países, o controle pelo próprio juiz, que vai ser o competente para processar e julgar o caso. E só dele. O Supremo Tribunal Federal tem as duas competências. Você não vê a Suprema Corte Constitucional, claro que você vê influência em nível doutrinário, mas você não vê ativismo judicial. Mesmo com a era Lochner, que eu vou comentar entre os anos 30 e anos 70 do século passado, até a Guerra do Vietnã, que eu vou chegar a comentar adiante, mas nem com a era Lochner você teve um fenômeno de ativismo judicial tão ampliativo e abrangente a ponto de não só sindicabilizar atos administrativos que sejam provenientes da prática de abuso de autoridade, abuso de poder ou desvio de finalidade do poder público perante interesse privado, mas indo adiante e se miscuindo na judicialização de políticas públicas
no seu aspecto não apenas formal, apenas para declará-lo nulo, mas no seu aspecto material para implementar regras de transição com balançar de olhos, sob a justificativa da proporcionalidade, da razoabilidade, e implementar regras que não só são de transição, como sem critério temporal para definir quando elas cessem. É claro que isso, no final das contas, mitiga por completo a ideia de divisão harmônica dos poderes. Evidente. Mas você não vê o STF comentando isso. E nenhuma corte que tenha a mesma competência que o STF vai ter o interesse de comentar isso. Porque não existe barganha para isso, no final das contas. E vocês vejam, todas as pressões populares efetivas que aconteceram ao longo dos últimos anos, com os últimos governos, e agora com incidentes diplomáticos, com a maior nação do mundo, que pode botar 600 mil toneladas de democracia encostadas aqui na nossa costa brasileira, aqui no Rio, por exemplo, que são os porta-aviões deles. E o Alexandre de Moraes não vai mudar de opinião. Ele vai continuar achando que aquele inquérito administrativo, com base no regime interno do STF, de acordo com o que ele concluiu em caráter de decisão monocrática, até hoje sem trânsito de julgado nesse sentido, proveniente do informativo 982 do STF, já há uns 3 anos e meio atrás, acho que até mais, ele não vai mudar de opinião e vai achar que aquilo é devido para ele implementar toda e qualquer medida coercitiva, direta ou indireta, que ele teria por bem, inclusive as de natureza não só civil administrativa, como penais, e, por fim, até mesmo decretação de ofício de prisão preventiva. Que o pacote anticrime deixou bem claro que nenhum juiz poderia fazê-lo de ofício. E ele faz. Porque o regime jurídico aqui é distinto, com base no princípio da especialidade. Gente, pelo amor de Deus. Com base no voluntarismo, que é o aspecto filosófico que fez cair por terra toda e qualquer compreensão ontológica ou epistemológica dos conceitos jurídicos, inclusive nos seus aspectos interpretativos, vão implicar que a interpretação no processo de subsunção, ponderação, de juridicização, no caso, sempre vai depender da aplicação da premissa maior para a premissa menor, seja com base na premissa de Ponte de Miranda entre suporte fático em preceito jurídico, ou com sentido culturalista de Miguel Reale, fato, valor e norma, e todos os aspectos culturalistas aplicáveis, é a autoridade com base no voluntarismo que vai decidir com base na sua visão de mundo, Lebenswelt, ou estado de espírito, Zeitgeist, ou ambos, a título de pré-compreensão. E ele não vai mudar de opinião, mesmo com todas as pressões ocorridas, até mesmo atualmente com crises diplomáticas. Pode cair uma bomba aqui no Brasil, pode ser declarada guerra, que não teremos a menor chance, que ele não vai mudar de opinião. E veja, eu não estou querendo rotulá-lo como o malzinho da história, porque se não fosse ele, seria qualquer outro. Porque nós, seres humanos, nós somos corruptíveis. Estamos à mercê da influência das forças do caos, como lá no Warhammer 40K. Mas o ponto é, observem, eu acho que a causa determinante é que o STF, desde da nossa própria Constituição, em 88, for atribuído de forma crítica, o Constituinte não ficou atento a isso, e assim passou batido, e consagrou-se, obviamente, para quem detém esse poder, detém da maior quantidade de competências sem nenhum precedente histórico paralelo diante de tudo que nós conhecemos, de todos os outros ordenamentos, de toda a história humana. E é claro que um poder a esse nível, sob a influência de Bruxelas, com todas as questões das agendas envolvidas, que sabemos muito bem, através de ONGs e tudo mais, isso aí é notório, não precisamos, não é conspiratório. Eu gostei dessa aliteração. É notório, não é conspiratório, levem para casa. O ponto é, naturalmente que uma corte com tamanhas competências sempre redundará, não só na influência, mas na total mitigação da tripartição dos poderes. E nenhum regime de poder vai ser considerado como democrático na sua efetividade, respeitando os jogos de interesses políticos, seja a nível partidário ou a nível institucional, congressual, entre o legislativo, o executivo e tudo mais. Porque quem vai mandar sempre no final das contas, como intérprete da norma, como guarda da Constituição, seja no aspecto não só concentrado, mas difuso, e vice-versa, ou ambos, são os ministros do STF. E isso é característico de um regime tecnocrático.
que iniciativas que já sabemos lá do leste europeu, principalmente, e do Oriente, tá? Sem sombra de dúvidas, têm total interesse de colocar isso sob a justificativa da vestimenta de respaldar e resguardar os verdadeiros interesses democráticos. Sabemos que não, obviamente. Não é uma campanha ou uma ideologia aqui que está sendo pregada. Porque o regime democrático, pessoal, nos seus dizeres não só norte-americanos, mas nas suas doutrinas até mesmo europeias, ele é um regime de poder essencialmente litigante, conflitivo. Não tem como. E as questões que envolvam as disposições de interesse público ficam resguardados aos interesses públicos dos órgãos que sejam pertinentes. E toda vez que o judiciário invade essa seara, tudo bem, ele pode alegar que a medida esteja sendo feita é inconstitucional. O máximo que ele pode fazer, seja ou apenas pelo controle concentrado, ou então como qualquer juiz poderia fazê-lo, desde que competente para apreciar o caso, pelas suas legislações infraconstitucionais, regimentais, enfim, para tratar na questão, o máximo que ele poderia fazer para analisar ou processar e julgar é declarar a política pública, como qualquer ato administrativo ou disposição entre privados, pela eficácia horizontal dos direitos fundamentais, state action, na sua forma mitigada, dentre outras tantas possibilidades, o máximo que ele poderia fazer é declarar aquilo nulo. E o restante? Legislativo, faça outra lei, você que se vire. Você foi eleito para isso. Eu não. É isso que o STF faz? Sabemos que não. Então, assim, não é uma democracia. É uma tecnocracia. É um governo baseado, é um regime de governo baseado em técnicas. Técnicas de retórica, técnicas argumentativas. E Bruxelas, né, a iniciativa do leste europeu, prima muito por isso, tá? Tudo bem, entenda. Você pode pregar até um fascismo se for do teu interesse nesse sentido. O ponto é, dizer que isso seja democracia é a mesma coisa dizer que o Estado, evidentemente fascista, pelo Partido Comunista Chinês, defenda a República Popular da China como uma verdadeira democracia. Gente, não é. Não há uma crítica ao regime de poder ou forma de Estado deles. Tudo bem, cada cultura se forma de uma certa forma e cada sociedade cultiva suas normas. Né? Gabriel Pensador já falava isso nas suas músicas. Mas veja, democracia não é. E jamais será. Só vamos ser coerentes. Agora, quer seguir dessa forma? Tá tranquilo, irmão. A história é que vai julgar. Não sou eu, é igual a música do Gabriel Pensador. Não é o pensador que vai tentar responder, eu continuo rimando, tentando esquecer, enfim. Então é isso, pessoal. Vamos nessa, tem mais o que fazer. Voltar aqui para as atividades, escritório. E sempre que eu puder, vou tentar fazer todos os dias podcast com esses principais assuntos, mas com esses comentários que vocês certamente não ouviram em lugar nenhum. Fechou? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Quem tiver interesse, Grupo Praxistas, clientes e associados, tá? Para as nossas iniciativas. Vamos nessa, um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.